noite, Brasil! Boa noite, plateia mais linda, mais animada. Gostei, hein? Gente, começando mais um Sensacional e hoje vamos falar sobre traição. Olha o assunto polêmico. Já passou por isso? E quando a desconfiança é um sinal? Olha, eu estou curiosa para saber o que vai rolar aqui nesse palco hoje, porque hoje o assunto vai pegar fogo aqui no Sensacional, viu, gente? Bom, antes de tudo isso, eu conversei com um ator que bombou nas novelas e tem uma história para contar pra gente. Olha, sabe com quem que eu falei, gente? Daniel Del Sarto, roda aí! Gente, hoje eu resolvi passar a tarde diferente aqui. Eu estou na companhia desse grande músico, artista, canta muito bem, atua muito bem, é galã, porque é muito bonito, por sinal. Com quem que eu tô hoje, gente? Eu tô no céu hoje, ó. Daniel Del Sarto, maravilhoso. Seja muito bem-vindo, querido. Uma apresentação linda dessa, né? Já tô aqui como? Não tô nem cabendo dentro da roupa. Agora, Dani, meu xará, eu queria saber como que foi, assim, sua infância? Você aprontava muito? Você é um menino mais CDF ou mais capetinha, falar bem o português correto? Como que era o Dani na infância? Enquanto criança mesmo, minha mãe diz que eu era tranquilo, sempre fala que tinha aparelho de som do meu pai na altura do joelho, que ela falou uma vez, ó, não mexe aqui, eu não era aquela criança que ficava, tipo a minha filha Alice, beijo Alice, que ela é assim, é o terremoto. Ô Dani, e você sempre altão, assim, na escola, você era namorador? Como que você era? Você pegava geral ou não? Como que era o Dani, assim? O Dani era o macarrãozinho de hospital. O que seria macarrãozinho? Macarrãozinho de hospital. Branco, né? Porque vem sem molho. Sim. Comprido e magrelo. Ai, meu Deus, o próprio macarrão. E espaguete. Outra, como eu dei pro Rio, com 7 anos ali naquela fase, imagina, a minha mãe me passou muito essa coisa da conversa. Então eu sempre fui um cara sensível, da gentileza. Então eu era o que ia na escola? Paulistinha. Ai, mentira. Desculpa o termo, gente, mas era o bullying. Porque eu não fui de jogar bola, eu não era da coisa dos meninos de dar porrada, e lá no Rio era muito assim, né? Vou te dar porrada no final da aula e tal, aquilo me assustava. Então imagina, os caras falavam assim, pô, Mas as meninas, você acha que se apaixonava por você, de você ser gentil, porque mulher gosta de atenção. Eu sempre quis namorar, eu sempre queria ter uma namorada, eu tinha um ideal, isso é muito louco, né? Como é que tem coisas que são realmente, a gente nasce com elas, eu acho, né? Tem um monte de coisa para te perguntar em relação a isso, mas eu queria perguntar, assim, quando que a música entrou, assim, na sua vida? Porque você é super musical, você tem esse dom. A música, para mim, foi a primeira coisa, assim, que me aconteceu de maneira muito intensa. Porque... É de família, assim, já ou não? Sim e não. Meus pais sempre ouviram muita música em casa. Então, lá em casa era muito... Meu pai louco por Elis Regina, Chico Buarque, a música popular brasileira. Então eu fui cercado por isso. Agora, eu não tinha ninguém tocando um instrumento perto de mim em casa. Mas eu tinha essa vontade. E aí que você começou a introduzir cada vez mais a música na sua vida? Aí da criança chata que queria fazer showzinho, não sei o quê, com 11 anos, fui estudar violão. E desde então, estudar violão para cantar, para me acompanhar. Desde então, a música sempre foi presente, estudando canto, estudando percussão. Mas é muito legal, né? Você sabe que eu comecei a fazer aula de violão na pandemia? E você continua? Tô fazendo. Hoje mesmo eu tive minha aula antes de vir sério? pra cá. Por exemplo, Melodia Shalom, eu já tô tocando que violão. legal. Eu Pô, e gosto. essa é uma legal de fazer de duo, né? Você faz a parte da Lady Gaga já? Cantando? Vai. Então, a gente podia marcar pra fazer um dueto de Shallow, hein? Adorei. Vamos. Eu preciso ensaiar, tá? Não, mas a gente ensaia junto, o negócio é de se divertir. Vamos, é verdade, gostei, hein? Bom, vamos falar um pouco da sua trajetória? Vamos começar com Confissões de Adolescente, né? Que foi uma peça de teatro que você mandou muito bem. Como que surgiu essa oportunidade? Isso eu tava... Bom, eu já sabia que queria tocar e cantar. Tinha uma exigência em casa de eu fazer uma faculdade. Faculdade do quê? Alguma faculdade. Meu pai falava, você tem que se formar em alguma coisa, você não pode... E eu já tocava, porque com 16 anos, eu estreiei tocando em bares da Tijuca, que é o bairro do lado da Zona Norte do Rio. E aí fui estudar harmonia numa escola em Copacabana. Aí eu já devia estar com uns 20 e poucos anos e estava nessa questão de faculdade. Eu falei, bom, que faculdade que eu vou fazer? Não tem faculdade de música no Brasil. Tem a UERJ, mas era música clássica. Falei, então vou fazer publicidade, porque eu tinha também paixão pelo telejornalismo. E aí eu falei, bom, então eu vou estudar publicidade, porque eu posso tanto enveredar para o jornalismo, e eu sempre amei escrever. Poesia, prosa e tal. Falei, bom, de repente eu posso ser um cara da criação. Um dia estou no curso de harmonia funcional, tinha um mural,
e no mural estava assim, procura-se um garoto que possa viajar pelo Brasil, cante e toque violão. Nossa, falou, sou eu. Sou eu. Fui fazer o teste, liguei, é um teatro planetário da Gávea lá no Rio. Domingos Oliveira estava lá, me testou junto de um monte de garotos e eu entrei no Confissões do Adolescente, que era um sucesso no Brasil. E com essa peça eu viajei O Brasil inteiro. todos Fez muito os estados sucesso, do né? Brasil. E a gente foi de fato do Época Chuí, Olha do que Brasil. demais, que experiência de vida. 4 de atrizes tudo. e eu. Como que você lidou com isso, com a fama, assim? Para mim, o impactante foi quando eu conheci a Débora, que até a gente veio a namorar nessa época, ela Eu tinha queria te 16 perguntar anos. dela, tá aqui na minha pergunta, ia fazer a próxima. Assim que eu comecei a peça, que eu vi aquela menina, ela tava com o cabelo curtinho, e eu tava terminando um namoro de 4 anos. Mas eu não imaginava que eu ia namorar a Débora, porque eu achava ela incrível, assim. Imagina, 16 Você achou que ela anos. não ia te dar moral? Eu achei que ela não ia me dar moral. Eu falei, cara, essa menina tá na televisão, fazendo novela, não sei o quê. E aí, entrei na peça. Algum tempo depois, a gente começou a sair, passear, vai ao cinema, não sei o quê. E eu sempre muito carinhoso. A gente se apaixonou e a gente namorou. E foi, assim, a maior cacetada que eu tomei na minha vida. Jura? Me conta. Porque- Por quê? Então, assim, eu já dirigia, já tinha meu carro, já era adulto, mas tinha acabado de sair ali da adolescência. Minha namorada, que eu namorei desde os 16 anos, né? Sim. Então, é aquele coração ainda jovem Inocente, e doido genuíno. pra amar. E a Débora, atriz desde muito jovem, intensa pra caramba, e veio com tudo. Falou, cara, você é o homem da minha vida, vamos casar. E a gente namorou 4 meses, sei lá, 6. Aham. E ela tinha grana na época, porque ela estava fazendo novela, ela fazia campanha. Falou, vamos comprar um apartamento. Ela foi comprar um apartamento lá na Barra. A gente visitou o apartamento com o pai dela. Então, pra mim, aquilo ali ia ser uma coisa real. E a gente teve uma conexão incrível. E ela era uma pessoa maravilhosa de conviver e tal. E do nada, assim, da mesma forma que muda o tempo, Ela terminou com você? terminou comigo, sumiu. Foi um amor pra mim sem freio nenhum. Eu não imaginava. Então, quando caiu, eu lembro eu dirigindo o Alto da Boa Vista, assim, minha mãe falou, cara, você tá mal pra caramba. Vocês continuaram trabalhando ali a convivência? Como que foi? Continuamos trabalhando. E aí, como que era trabalhar com uma pessoa que você estava assim, meu Deus, de 4, de repente a pessoa não... Foi bem louco. Foi assim. difícil Foi pra bem você? difícil, mas chegou uma época que a gente chegou ao ponto, eu chegava no teatro, eu tinha o meu camarim, as meninas tinham o dela, e a gente meio que se encontrava só no palco. Só no palco? Logo depois ela ia embora, chegava em cima da hora e ia embora, e eu ficava ali jantando com o produtor, que era o Fernando Gomes, meu amigo até hoje, e meio mal, ele falava assim, calma, Dani, vai passar. E foi bom demais, porque é o que eu disse, até conversando, a gente tem que Depois sofrer de vocês não amor. conversaram, depois de passar? A gente fez juntos a Insensato Coração. A gente fez juntos e a gente era meio um casal de mentirinha. E é legal a gente ter essa história em comum e no muito hard legal. feelings. Vamos falar de Sandy Júnior? Vamos. Como que essa série Sandy Júnior pintou na sua vida, assim, chegou? Foi muito especial. Eu tinha acabado de fazer um grande musical no Brasil. Numa das apresentações, alguém do programa Sandy Júnior me assistiu. Passa uma semana, me ligam da Globo. E aí falam assim, você pode vir aqui amanhã para fazer um teste? Eu falei, com certeza. E aí tava lá o Paulinho Silvestrini, que era o diretor de Sandy Júnior, um grande diretor. E aí era a época do filme Moulin Rouge, que eu não sei se você assistiu. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, incrível. E eu lembro muito dele cantando aquela Mag, if it's my song, and this one's for you. Eu fiquei apaixonado por aquele filme, vi várias vezes. Aí você já tava o eterno romântico. Cheguei ali, no né? teste cantando pro Paulinho Silvestrini, entendeu? Empolgado, falando da vida, do amor, da paixão. E aí o Paulinho ficou conversando comigo, ali na sala dele informalmente, junto com o diretor que era o Boca, que era o diretor de núcleo. E eles conversando e eu pensando, pô, que hora que vai ser o teste, né? Porque aí ele me deu um texto e falou, pô, dá uma lida aí. Aí eu li umas coisas, ele, lê o Bruno. Aí eu li o Bruno, não entendi muito bem, porque eu não tinha recebido nada. Ficou conversando mais um pouco, ele falou, e aí, cara? Bateu assim na minha perna. Quer fazer o personagem? Falou, lógico que eu quero. Falei, como assim, cara? Nossa, foi um momento, né? Ele falou, e o teste? Ele falou, você é o cara pra fazer esse personagem. Nossa, que demais. Aí você tomou uma breja. Agora, pra... quer saber o mais interessante? Eu não sabia Que era com a Sandy. que era o namorado da Sandy. Eu sabia que era no programa. Mas eu Mas jamais... era a série Sandy Júnior. Sandy Júnior. Mas jamais sabia. imaginei que ia fazer o namorado da Sandy. Eu sabia que eu era o Bruno, mas não sabia que o Bruno era o cara que ia beijar a Sandy. E aí, você beijou a Sandy? Beijei a tudo. Sandy, E foi- aí, como foi? Foi incrível. Eu, como um grande romântico que sou, quando eu cheguei e conheci a Sandy, eu falei, me apaixonei por Sandy. Mas aí depois eu fui saber logo em seguida que ela já namorava Já namorava o Lucas, o Lucas. que é um casal lindo, que Sim, dois queridíssimos. casou. O cara agora... Aham. E a altura, como que ele é pequenininho,
pequenininha, né? Isso E era você é incrível. 1,91m. Era Como incrível. que vocês faziam as cenas de beijo, por Posso exemplo? mostrar em pé? Pode. Dá? Tá, meu amigo tá comigo, ele era o seguinte, cheguei lá pra gravar, Sobe a né? câmera, porque Ó, o meu vê aí. 1,91m. Aí cheguei lá, ouvi aquilo que eu te contei, né? Aham. Aí o pessoal da... Nossa, como você é alto, você é muito alto. Chegou Paulinho Silvestrini, Sandy, A Sandy batia onde, você? 1,50. Então, acho que era uma coisa assim, sei lá. E aí o Paulinho falou assim pra mim, muito simples, meu caro. Abre as pernas. Plano fechado ou médio, você estará assim, ó. Então eu ficava assim, tá mostrando as pernas aí pro pessoal entender? Então, gente, eu fazia a cena assim, ó. Entendeu? E aí um dia eu chego pra gravar, o Paulinho fala assim, hoje faremos uma cena caminhando. Aí eu falei, tá de sacanagem? Você é muito engraçado, Paulinho. Ele falou, não, vamos fazer uma cena caminhando. Como que é andando caminhando? Não tem condições. Posso andar? Então imagina, gente, o seguinte, e ele era tão sacana, porque menos a diretora aqui, que é um amor de pessoa, todo diretor tem um lado maldoso. Tem um lado, entendeu? Sádico. Então eu tinha que ir andando assim, porque eu não podia ficar mais alto que ela, porque ele falava assim, você nunca pode ser maior que a estrela não chora, a estrela não sofre. Você que chora, você que sofre, você que fica suado, ela não fica suada. Vamos lá, gravando. E, gente, não vai dar pra mostrar aqui que era longo. Aí eu ia assim, né? Não, que não sei o que e tal. Aí eu falei, suando, né? Cheguei no final, falei, foi legal? Ele falou assim, você precisa manter o mesmo eixo. Se você ficar fazendo assim, a cena não rola. Eu falei, mano, não é possível. Aí você teve que refazer a cena várias vezes? Tive que refazer a cena várias vezes. Se eu tivesse o joelho que eu tenho hoje, eu não tinha conseguido gravar a cena. Jura? Mas e aí, mas na hora do beijo era a melhor parte, né? Porque aí não precisava andar, né? Não, aí tava ali de perninha aberta. Ah, não, e muitas vezes tinha 3 tabelas, né? 3 tabelas, pra quem não sabe, em casa, é um grande artefato de toda a galera da técnica. Virado é mais alto, de lado serve até pra fazer aquele negócio de ginástica, né? Então vai virando e tal. E aí botava 3 tabelas, a Sandy ficava linda do meu tamanho. E aí, então, depois com esse sucesso todo desse seriado da Sandy Júnior, que começou a vir mais trabalho pra você, tipo novela. Foi. Aí começaram a vir Foi, as o seriado novelas. foi bem rapidinho, porque eles estavam terminando a fase Campinas. Então acho que eu fiz uns 8 meses, 10 meses. Terminamos aquela temporada. Eles iam mudar pro Rio e ia ter uma mudança de elenco. E nesse meio do caminho, a Graça Mota, a irmã do Nelson Mota, que escreve sobre música, grande escritor, ela estava fazendo uma pesquisa de elenco para uma nova novela. Graça fez um teste fora da Globo para levar a fita para o Denis assistir com alguns artistas, alguns atores, e eu fui chamado para esse teste. Mas eu dei tudo. Aí ela ficou impressionada, ela falou assim, Daniel, ótimo, gente, tudo bem, ó, eu vou levar o seu teste, acho que você vai entrar na novela. Olha, Mas que não demais. conta com isso, não vou levar, porque aí me ligam de lá da Globo. Você pode vir aqui? Fiz mais 3 testes para a novela. Depois de um monte de teste, eu entrei em Desejo de Mulher e fiz o meu primeiro protagonista em 2002. Vamos falar da turma do Didi? Vamos. Como que foi contracenar com o Didi? Que você fez por anos lá, né? Foi bem divertido? Foram Assim, como 7 que foi a incrível. vivência lá com ele? Muito legal. Por milhares de aspectos, assim. Ele sabe tudo de cinema, ele sabe tudo de cena, ele sabe tudo de... Inteligente demais, gentil pra caramba. Então era uma experiência incrível, assim. E ali era no improviso? Como que era, Dani? Muito improviso. Tudo improviso. Tinha um roteiro, mas... Tinha um roteiro. Mas você podia colocar uns cacos, assim? Então, na como verdade, que era? podia, só que a gente tinha a compreensão de que o programa era do Renato. Então, a gente sabia que o programa era do Renato, a ideia era colaborar. Mas ele combinava muita coisa. E o humor ali pra você trabalhar com isso era mais difícil, mais fácil? Como que era pra você? Pra mim Ainda mais você trabalhar do fácil. lado de um cara que é muito bom, Muito às vezes bom. pode dar um pouquinho de, né? Aquele, né, meu Deus. Eu ficava muito à vontade, porque eu acho que a energia era muito boa. E realmente o programa era uma ilha ali na emissora, porque a novela tem uma coisa mais tensa, né? E aí, pá, tem que acabar, tem que fazer. E tem uma coisa também um pouco mais de competição, que rola normal. A novela, você teve alguma fase, assim, nessas novelas que você fez, assim, desse negócio de ego, de não estava tão inserido naquele ambiente ali, tipo, Totalmente. você tá chegando roubando o lugar de alguém, né? Não, Porque- você foi precisa em vários aspectos que você nem imagina. Você foi cirúrgica. E isso que você falou também da questão do o lugar que você está ocupando. Quem é esse cara que está chegando? E hoje eu percebo, né, que eu já sou um pai, um senhor, um pai, mas eu vejo que a relação com o jovem chegando, né? Que aí você vê um cara de 20 anos, cheio de vida pela frente e tal, para mim me instiga. E eu admiro aquilo. Mas eu entendo o sentimento que tem muita gente, muito artista que já cansou, já tomou muita pancada na vida, e aí vê chegando um cara que é o protagonista da novela,
E às vezes está ali um artista que, pô, um ator que tem 40 anos de trajetória, 30 anos de carreira, tá com cenas menores e o foco tá naquele cara. Então você tá ali, cara, sustentando muita coisa, sabe? Então acho que tem que ter, realmente tem que estar muito benzido. Tem que trabalhar a cabeça, né? Você já chegou a ter depressão, alguma coisa assim? Eu tive muita crise de ansiedade. Eu tive síndrome do pânico com 16 anos. Nossa. E foi a coisa mais punk que eu já vivi, assim. Sério? É muito louco. Você sabe por que veio isso na sua vida? Eu passei a entender que a síndrome do pânico todas essas questões, a depressão, as coisas extremas, né, são alarmes. Então, a minha síndrome do pânico era muito isso. E veja bem, gente, não é culpa de ninguém. Era a minha reação. Mas eu tinha um pai que queria que eu seguisse uma carreira X. Hoje em dia, ele é meu maior apoiador, vibra por mim e tal, mas foi um percurso. A minha mãe me apoiava, mas também ficava com medo de tudo se desse errado. Né? E eu estava ali fazendo uma faculdade, mas não estava satisfeito com aquilo, não sabia o caminho que eu ia seguir. Já tinha feito algumas coisas, mas eu estava ali entendendo o que eu entendo hoje, que essa profissão que eu escolhi é uma montanha-russa e uma incerteza até o fim. A vida, né? Porque uma hora você está protagonista... Uma hora você está empregado, outra hora você está desempregado. Porque na novela você está desempregado, né? Exatamente. Então, acho que foi a soma desses fatores e muito mais uma briga de entender o que, de fato, eu sou. Porque eu acho que a gente vive muito em função do outro lado. Não, né? E 16 anos, vamos parar para pensar que é muito criança, né? Porque você tem que decidir que profissão que você vai seguir para sua vida toda. Exato. É uma escolha muito foi difícil, essa época, né? Porque era a pressão da faculdade, mas eu queria tocar. Só que meu pai falava, não adianta tocar em bar, o que você vai fazer tocando em bar? Você tem que estudar. Mas aí aquela coisa toda, o negócio explodiu de um jeito. Eu passava mal, vomitava, suava frio, porque eu tive que entender um monte de coisas. Quanto tempo você ficou nessa, assim? Minha mãe sempre falou pra mim, você tem vontade de fazer análise? Quando você quiser fazer, você me fala, porque vai ser muito bom. E minha mãe, psicóloga ela viu o filho que ela tinha. Um cara extremamente permeável, sensível, emotivo, profundo pra caramba. E aí ela falou, bom, uma hora esse cara vai precisar de alguma coisa. Quando eu tive essa primeira vez, ela pegou o carro, foi passear comigo, porque eu tava... Ui, não sei o que é, parece que o mundo te engole, é um negócio, coisa horrível. E aí era horrível e tal, mas eu tive uma analista incrível, a Vânia, fiquei com ela quase 20 anos, e ela falava pra mim, você vai dar conta, fica tranquilo, você não precisa tomar remédio. Olha só. A gente junto vai descobrir o que acontece aqui. E foi sensacional, porque eu passei a ter um conhecimento desses mecanismos que não são só meus, que são de todos nós, a ponto de eu sei, você sabe o olhar do pânico. Eu já ajudei pessoas, assim, aleatórias, que não estavam nem comigo, e eu vi o que estava acontecendo e dar um apoio, porque o olhar muda, é uma coisa muito louca. Tanto é que tem tanta gente com depressão forte, que é outra coisa. Nossa, é uma doença mal do século hoje, né? Muitas pessoas. Muito difícil. Depois você nunca mais teve nada disso? Você conseguiu curar, literalmente? Ou você já teve alguns... Houve um momento que eu achava que eu nunca ia ficar livre, porque eu perguntava. Porque é uma coisa que te pega do nada. Então, houve um momento que eu falei, não tem mais. Mas eu fiquei, bom, no meu processo, né? Esse é o meu processo individual que eu compartilho para ajudar. O meu processo era sem remédio, chegou um momento que eu estava sofrendo muito, que aquilo me paralisava, eu não sabia se eu ia conseguir fazer o show, se eu ia conseguir cantar, e você não quer dividir com ninguém. E aí eu falei para ela, eu preciso tomar remédio. E aí eu fui no psiquiatra, porque ela era psicanalista. Ele me receitou um remédio de SOS. Teve uma época que eu fiquei num ápice muito grande, que eu estava fazendo uma peça de teatro, ainda na escola de teatro, e que eu fazia um menino que se matava. Então, acho que isso mexeu muito comigo, porque eu sempre tive uma coisa muito complicada com a morte. E aí eu tive que ser medicado, então aquilo me dava uma acalmada, tranquila, com médico e tudo. Aí uma época eu fiquei muito sonolento, isso ainda muito lá atrás. E depois o remédio virou para mim um SOS. Então, por muitos e muitos anos, o remédio está lá, perto de mim. Às vezes só está no bolso, porque era um SOS, e isso é um gatilho mental. Das vezes que eu senti que eu ia precisar, 1% eu usei o remédio, porque eu aprendi a lidar com aquilo. Nossa, mas muito necessário o que você falou, viu? Assim, eu gosto de compartilhar, porque não é sobre mim, eu acho que nesse caso. Então é legal, acho que passar essas coisas, porque a gente que é humaniza. O real, né? É o real. Humaniza. Vamos falar de Canta Comigo, competição musical. Como que foi? Era tudo combinado, não era? Como que foi o convite? Foi super bacana, assim, o pessoal da Endemol me chamou, falou, pô, vai ter um reality,
Aí reality já fiquei com medo, né? Falei, pô, que reality Vai pro Big Brother? Você achou que era? Que reality é esse? Eu falei, achei que seria alguma coisa, né? Porque alguma coisa nesse sentido. Aí eles mostraram como é que era o formato, que era com música. Foi uma experiência incrível. Como que foi trabalhar com o Gugu? Ao máximo. O Gugu é uma estrela, né, cara? Uma estrela e um cara fantástico, queridíssimo, assim, muito doce e muito profissional. E, então, acho que foi legal também isso. Agora a peça, anos 80, uma experiência Plock. É a atual peça que você está fazendo agora. É verdade que você vendeu o seu carro para produzir a peça? Vendi o carro. Me conta essa... Eu falei, gente, olha, que é acreditar no projeto, né? Como que foi? Pintou a ideia do nada? Como que foi? O Luciano Viana, que escreve e dirige comigo esse espetáculo, ele é criador da maior festa retrô da América Latina, que chama Festa Plock. Por isso que o nosso espetáculo chama-se Anos 80, uma experiência Plock. O meu empresário, Marcelo Reis, foi sócio do Luciano Viana uma época, numa outra empresa de música. E o Marcelo sempre apresentando pessoas para a gente buscar parceiros, né, para criar coisas legais, diferentes. Falou, vamos conversar com o Luciano. Conversamos com o Luciano, bem resumidamente. O Luciano falou assim, cara, você é o cara da novela e da música. Por que você não faz um projeto especial chamado Del Sarto Canta Novelas? E aí me desafiaram, eu escrevi o Canta Novelas em um mês, fizemos no Teatro Rival, que é um teatro lindo do Rio de Janeiro, depois fizemos no Circo Voador, no Rio de Janeiro também. E logo em seguida a gente se encontrou e ele falou assim, duvido você estrelar uma peça sobre os anos 80, um musical. Olha. Aí eu falei, Lu, isso aí é um desafio, só que eu não quero fazer um musical clássico. E eu falei para ele, eu quero, se a gente for fazer, eu quero escrever e eu quero fazer um musical com a nossa cara. Então eu falei, cara, eu quero fazer o meu tipo de musical. O meu musical vai ter que ter stand-up e vai sair de uma música para outra sim. Como público, eu queria fazer algo que as pessoas ficassem sentadas na ponta da cadeira e elas não conseguissem descansar. Então a peça da gente é assim, sai do Sidney Magal, vai pro George Michael, sai da lambada, vai pro Vando e aí de repente vai pro Ahá. Então o musical ele tem essa agilidade, essa vivacidade, assim. essa agilidade. E a nossa ideia é uma viagem imersiva. Quero assistir, já tô doida para assistir. Você e todo mundo do programa são os meus convidados. Falei com a Gabi, dia 1º de junho, uma quinta-feira. Então, quinta-feira, espero vocês no Teatro Gazeta. Esse que falou, esse seu amigo que falou, como que é o nome dele? Que falou assim, nossa, agora eu te desafio, você... Luciano Viana. Ele sempre gosta de te desafiar, né? Muito. O Luciano Viana é um amor. E aí, você falou assim, tá, mas e aí? Eu preciso fazer essa peça, desafio, mas... porque tudo custa, né? Então, como que foi que você decidiu vender seu carro para vender? Foi todo um processo, né? Porque quando a gente estreou no Teatro Fashion Mall, que o Lu me convidou para fazer, para estrelar, a gente tinha uma verba do teatro que pagava os nossos custos. Então, daí veio o cheque especial e a venda do carro, porque o meu carro já é um senhor de idade, né? Então, ele já estava na hora de trocar, só que eu não queria trocar porque eu não tinha grana para comprar outro e tal. E aí tem uma concessionária, uma agência perto de casa, são amigos, eu falei, ó, você pode ficar com o meu carro para vender? Só que ele foi bacana, ele falou assim, olha, fica com o seu carro que você está usando, o carro está anunciado. E aí houve um momento, quando a Renata Rode escreveu o nosso release, que o carro estava vendido. Recebi um sinal pelo carro, só que o comprador, aí Deus é que vai dizer o que acontece. O comprador não depositou o resto do dinheiro para a agência. Meu Deus. Então o carro está comigo. Sim. E a partir daí a gente começou a viajar, vem para São Paulo, faz aqui, faz peça no Gazeta, faz temporada no Rio e tudo com fundo próprio. Mas a situação é bem assim, eu acho que eu encaro como fases. E nessa fase é o cheque especial e o carro a qualquer momento pode ir embora. Pode ir embora, porque ele estava vendido... Mas nada, você vai arrumar um monte de patrocinador aí, ó, Profética, e vai arrebentar aí, a gente vai lá te ver no teatro, lá, arrasando. Tem uma parte muito especial aqui, tem pessoas que te amam, fizeram questão de mandar mensagem pra você. Vamos ver quem mandou? Olha aí, roda aí. O Dani é um amigo do coração. Eu tive o prazer de passar o Réveillon com ele esse ano. E falar o que do Dani, né? Ele como ator é um grande ator, um grande músico. Querido. Sou fã dele, não só porque é meu amigo, não, porque é um craque. E é isso. Dani, estamos sempre juntos. Eu escrevi e dirijo o musical Anos 80, Uma Experiência Plock. E eu conheci Daniel nos bares da vida, né? Nessa nossa vida de artista. E só tenho coisa boa para dizer dele. E é isso, Dani. Você é um cara
muito bacana, muito gente boa, um coração enorme, e é uma alegria e um prazer, uma satisfação imensa te considerar meu amigo, meu irmão, tá? Um abraço, querido. Daniel Del Sarto! Salve, salve, meu camarada! Como é que você tá? Puxa vida, quanto tempo! Ah, nego, é até difícil de falar de você, porque a minha admiração é tanta. Eu sou número 1 do seu fã-clube. Cara multifacetado e, puxa vida, uma vez eu me lembro que a gente se encontrou num bar, num restaurante, e quando eu vi, tava lá você animando a galera, tocando sax e fazendo um baita som. Eu digo, aí, cara, é um cara que não joga toalha, que se vira nos 30, que não fica esperando da vida, você faz acontecer. E por isso, e por tantas outras coisas, pela sua elegância, pela persona que você é, pelo talento que você é, pela sua humildade e um caba bonito pra caramba. Rapaz, olha, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Tudo de melhor. Parabéns pela sua trajetória e por quem você é. Você sempre soube que eu sou um homem formal e reservado, sem que isso viesse a interferir na relação amorosa e carinhosa com meus filhos. Surpreenderam, portanto, sua escolha pela profissão artística e ainda mais por sua perseverança e persistência em exercê-la. Como artista, eu reconheço seu talento e sensibilidade e me orgulho da sua trajetória como ator e músico. Como pessoa, admiro sua simpatia e honestidade. Como filho, reconheço seu carinho e atenção para comigo. Você enriquece minha vida com Hazel, Nora Telida e ainda e principalmente com Alice, a netinha tão desejada. Te amo, meu filho. Como mãe e filho, sempre fomos grandes parceiros. Muitas lembranças, muitas lembranças. Você realizou o grande sonho da minha vida, ser mãe, ou melhor, ter um filho. Ainda adolescente, eu dizia para minha mãe, sua avó Elza, você vai ter um neto meu, mesmo que eu não me case. Imagina isso na década de 1960, hein? Pois é. E você realizou esse sonho na sua plenitude pelo filho que você é. Companheiro, amigo, presente e incentivador dos meus projetos. Orgulhosa sou da pessoa e profissional que você é, Dani. Dedicado, persistente e de múltiplos talentos. Reconheço em você o artista devotado à sua arte. No palco, com seu violão, se agiganta. Este é seu território conquistado. É sua vida, é sua estrada. Te amo, meu filho. Oi, amor, tudo bem? Eu tô aqui pra te deixar um beijo enorme, te lembrar o quanto eu te amo e te admiro pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela música, pelo teatro. Eu sei o quanto você ama, o quanto você se dedica a tudo isso. Desejar vida longa ao espetáculo Anos 80, uma experiência PLOC, assim como sua carreira musical. E agora com a nossa fã número 1, a sua fã número 1, a Alice, curtindo muito também, cantando junto. Amo muito e admiro o seu lado pai, te ver com ela, enfim, conversando e dividindo a música e tocando violão, e o quanto ela adora tudo isso. Então é um beijo enorme. Meu papai é lindo. Meu papai é lindo. Fala, meu papai é maravilhoso. Meu papai é maravilhoso. Ele toca violão pra você? Ele fez música pra Alice? Ele fez música. Qual música que você gosta dele? Qual? Qual música? Ela é demais. Ai, que emoção! Gente do céu, o que é isso? Que emoção! Obrigado, poxa vida. Caramba, não sei nem se eu consigo falar alguma coisa agora. Ai, você merece todas as homenagens, Obrigado. vai. Que carreira brilhante, Obrigado. olha. Muito sucesso na peça. Anos Obrigado, 80, uma experiência obrigado. POC. Obrigado. Que é dia 1º de junho, Teatro Gazeta, a partir das 20h30. Isso. Certo? Dani, obrigado. Querido, olha, amei. Dá um abraço, vai. obrigado. Você merece um abraço. Palmas, né? Pra esse grande ator aqui. Obrigado, obrigado. Daniel Del Obrigado. Sarto. Obrigado.
Gente, vamos falar a verdade? Nossa, esse Daniel é gente boa demais, né? Nossa, olha, eu amei passar a tarde com você, viu, Dani? Já tô íntima já, né? Você viu, né, plateia? O negócio vai pegar fogo aqui hoje no palco do Sensacional, viu? E eu convidei pessoas maravilhosas, né, pra gente debater isso. Nina Nassi, que é empresária. Tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Menina, você tem tanta história pra contar pra gente aqui hoje, hein? Nossa Senhora, tenho mesmo. Meu Deus, você foi traída. Que coisa, hein? Fui traída numa situação totalmente absurda. Que eu tinha acabado de sair de um campo federal dos Estados Unidos após uma reclusão de 3 meses. E eu cheguei em casa e descobri que eu tinha sido traída 5 minutos depois. Meu Deus, que deve ter sido muito doloroso pra você, né? Foi demais. Eu achei que eu não fosse suportar. E você estava presa? Eu fui presa. Fui presa nos Estados Unidos. Eu venho de a minha carreira na área médica, eu tinha uma empresa, eu distribuía produtos médicos para o mundo inteiro. E numa dessas eu acabei comprando um produto falsificado sem saber. Eu fui indiciada pelo governo dos Estados Unidos. Tentaram colocar que eu tinha intenção de fazer, não conseguiram, mas eu respondi mesmo assim por contravenção e fiquei 3 meses num campo federal no interior dos Estados Unidos. Meu Deus, e como é que foi ficar presa nos Estados Unidos assim? Loucura. Longe de tudo, meu Deus. Foi bem difícil, mas eu escrevi um livro contando sobre isso, né? Uma história super longa. Ninguém sabia que eu estava presa. Ninguém sabia da sua família? Não. E aí você não pode nem contar com o seu parceiro, porque aí, meu Deus, depois você descobre que está sendo traída. E aí? Ele me deu o suporte quando eu estava lá, né? Foi me buscar, inclusive, no dia que eu saí. E quando eu chego na minha casa, 10 minutos depois, eu me dei conta, lá Shakira, vi um vestígio e também uma garrafa de bebida. E aí eu percebi. Então foi terrível. Depois eu quero que você me conte os detalhes. Assim, Ai, como com você certeza. descobriu tudo. Calma que a gente Conto. vai conversar sobre isso. Porque a gente tem até uma detetive aqui do Sensacional. Cíntia Lisboa, tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Ô, Cíntia, quando a mulher pensa que está sendo traída, ela já está sendo traída já? Porque diz que mulher tem um faro que é uma coisa, né? Então, isso eu falo também para os homens também, né, gente? Porque a gente, né? Eu acho que a mulher é mais. A mulher é mais. A mulher é mais. A mulher ela já tem esse instinto. Né, investigativo, né? Acho que toda É mulher mais já certeira. tem um pouquinho, é mais certeira. Olha só. Bom, daqui a pouco eu quero saber mais do seu trabalho, né? Porque é um trabalho que tem muita adrenalina, né? Para você descobrir uma traição, imagina. Demais, que e bastante toda uma procura. estratégia, né? É. Ah, legal. Olha a maravilhosa que está aqui com a gente, Aritana Maroni, tudo bem? Oi, gata, tudo. Seja muito bem-vinda, meu amor. Sempre é uma delícia recebê-la aqui, viu? Eu que adoro, sempre estar aqui com vocês. E você, como que você tá? Tô ótima. Tá solteira, eu fiquei tô sabendo. Solteira, tô aí, solteiraça. Exatamente por conta de uma traição, né? Eu vim de um relacionamento tipo de anos, e aí acabei dando a fama, ele não controlou o poder, e aí ele me traiu. É o que eu falo, quebrou. Cristal é uma coisa que quando quebra você não se conserta. E eu sou escorpiana, pra mim confiança é tudo. Então ele quebrou uma confiança que pra mim não existia. Mas a gente tem as crianças, ele trabalha, né, querendo ou não, pras minhas empresas, né? No caso, na empresa do meu pai, mas não deixa de ser minha. E como a gente tem essa convivência de ser amigos e a gente conseguir conviver junto, e até eu me organizar, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem, como ela falou, a gente tem uma dependência emocional. Não descobri que, no meu caso, não é amor, é mais tipo como mãe, como amiga, como protetora. Tem a dependência financeira, querendo ou não, e a gente sempre dividiu as contas. Então foi o que eu falei pra ele, enquanto eu não me organizar financeiramente, e você, né, que no caso dele é mais complicado, a gente continua resolvendo as coisas e ele continua me ajudando com as crianças e com a casa. Porque, no fundo, eu não fiz filho sozinho, né? Olha só, mulher bem decidida, hein? Vamos conversar depois, eu quero saber mais sobre isso. Kaique Aguiar, ator maravilhoso, bonito de viver, né, gente? A plateia adora quando você vem aqui, viu? As assanhadinhas aí, ó. Também a plateia linda dessa, não tem como. E Kaique, como você tá? Tá namorando? Tá solteiro? Não, eu tô praticamente casado. Comprei uma casa... Eu e minha noiva, a gente tá 1 semana morando junto agora. Jura? 1 semana? Uma semaninha. Nossa, fazendo hoje. Sério? Que legal, Kaique. Eu Doideira, lembro que você falou que tava namorando. Nossa, o negócio ficou sério então, né? 2 anos de namoro, consegui já, comprei nossa casa, graças a Deus. Que bênção, parabéns pra vocês. Como que é o nome dela mesmo? Marcele. Marcele, olha, parabéns pra vocês, viu? Obrigado. Ô, Kaique, obrigado. você já foi traído, já? Já tomei uma gaia. A sua foi muito ruim, assim? Foi, o cara me ligou.
Ele te ligou? É, porque assim, eu namorava na época com uma pessoa X, faz muito tempo isso. Aham. Eu fui viajar para um evento, a pessoa me deixou no aeroporto e fui se encontrar com o cara. Te deixou no aeroporto e foi se encontrar com o Me amante. deixou no aeroporto, tipo assim, a certeza que o corno foi pra longe, né? Ai, meu Deus. Aí fica mais foi livre. se encontrar com o cara, saiu com o cara. E a história mais... O X dessa questão é porque ela não tinha silicone, ela colocou silicone estando comigo. E na foto, porque ela já se relacionava com essa pessoa antes, entendeu? E ele me mandou vídeo, foto, conversa de WhatsApp, e ela lá com um peitão gigante. Eu falei, olha... Não tá com esse cara, não, né? Porque ele não é nada amante, parceiro, né? Eu desejo toda a bênção do Nossa, mundo pra ela, ele que mas entregou distância. ela, então. Mas por que ele entregou ela assim? Segundo ela, né, que não dá pra acreditar muito, até porque eu fui falar com ela, ela falou assim, não traí não, e eu com as provas tudo na mão, escondendo. Nossa, você tava tudo ali, com Tudo a capivara ali, dela só puxada. esperando. E ela negando, então esquece. Eu desejo a bênção pra ela, mas a distância. Meu Deus, que história cabeluda, hein? Hein, Vanessa Cavalho? Tudo bem, dona? Atriz maravilhosa, linda. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Você é ainda mais linda pessoalmente. Ai, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui no seu programa, que já sou telespectadora, né? E vamos falar de um assunto polêmico. E aí, hoje. esse assunto na sua vida? Como que é esse assunto na sua vida, traição? Eu tive já 7 namorados, só descobri uma vez. Mas eu não sou boba nem nada, traí de volta também. E ele descobriu... Terminou comigo, mas depois ele quis voltar e eu que não quis voltar. Ele ficou ajoelhando, chorando. Pelo amor de Deus, volta comigo. Aí nada melhor do que ver um cara que te traiu, que virou corno por conta dele, porque eu não sou de fazer isso. E ainda assim eu falei não pra ele. Né? Chifre trocado não dói. Você traumatizou a pessoa, né? Ele acho que ele nunca mais trai ninguém depois dessa. Olha, vamos fazer o seguinte. Tem uma história agora. Caco, qual que é essa história? Conta aí. Olha só, Dani, o que não faltou foi polêmica no relacionamento do Arthur Aguiar com a Maíra Cardi. A imprensa noticiou que o campeão do BBB 22 traiu diversas vezes a coach, inclusive depois do nascimento da filha do casal. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem trai uma vez, trai sempre? Uau! Quem que vocês acham, gente? Quem trai uma vez, trai sempre? Eu acho que sim, eu acho que, ao meu ponto de vista, que ela tava falando, todos os meus namorados eu fui traída, tá? É muito louco isso, eu nunca traí nenhum deles, porque eu acho que é uma coisa de caráter, eu sempre preferi terminar, entendeu? Tipo, mano, se eu não quero estar com essa pessoa, ou se eu tenho vontade de estar com outras pessoas, então ou você tem um relacionamento aberto, ou você não esteja com essa pessoa. Eu compactuo da mesma opinião, mesmo porque eu acho que são valores que você cultiva durante toda uma vida, né? E por mais que você fale, não vou fazer, se está enrustido dentro da pessoa, é muito diferente a pessoa agir de uma forma que não seja essa. Porque para ela é normal. Como que você descobriu a traição? A minha casa estava intacta, não tinha absolutamente nada fora do lugar. Mas 2 coisas. A primeira, eu cheguei, eu vou ao banheiro. Eu tinha um lixo que ele parecia uma obra de arte. Ele era cheio de ferro, assim, saindo dentro do lixo. Eu uso o banheiro, coloco papel. Na hora que reluziu. Não dizem, tudo que reluz é ouro? A camisinha que ele usava era uma dourada. Sabe que nem o ketchup que você tira a pontinha, fica aquele triângulozinho? Naquele tamanho daquele negócio estava escrita a palavra C-O-N, de condom, em inglês. Na hora que eu olhei aquilo, tinha como ele falar que não fosse. Cheguei na cozinha, ele sempre foi de tomar bebidas muito fortes. E tinha uma bebida ali que eu não conhecia. Eu falei, nossa, que estranho. Primeira coisa que eu fiz, mulher, né? Coloquei no Google, falei, para que serve essa bebida? Aí eu vi lá que tava para fazer, era para um licor que fazia cosmopolita. Jamais ele tomaria aquilo. Então, Olha ou seja, só. aí na hora eu não aguentei, falei, eu sabia. Então, enquanto eu estava lá passando por o pior momento da minha vida, eu estava sendo traída na minha casa e na minha cama. Na sua cama? Que coisa, que tragédia isso, hein? Ô, Cíntia, quem nessa pergunta que a gente colocou ali, quem trai uma vez, trai sempre? Trai. A traição é um vício, né? Pode ficar ali um tempo depois que descobre, você fica ali um tempo quietinho, vai ficar 2, 3 meses, até 1 ano, né? Depois que a mulher perdoa, porque tem muitas mulheres que perdoam, né? Nossa amiga levantou a mãozinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Então fica um tempinho ali quietinho, né? De casa para o trabalho, trabalho para casa, sai com a mulher, aquela rotina de família, né?
Depois que a mulher descansa, virou um santo, tá bom, não vai ter mais. Aí, quando descansa, acontece. Olha só. Vanessa, você compatua com isso? Você acha que quem trai uma vez, trai sempre? Não, eu acho que as pessoas podem mudar, mas é muito difícil haver essa mudança. Tem que ser uma mudança genuína da própria pessoa, ela realmente querer mudar e não por causa do outro em si. Mas o problema maior, eu acho que não é nem assim se ela vai trair mais vezes ou não, mas a confiança, igual a Aritana falou. No caso, eu já traí de volta para me vingar, mas se fosse hoje em dia, eu não simplesmente terminaria e acabaria ali. Você se arrepende de ter pagado com a mesma moeda? Não. Não vou mentir naquele momento, não, porque foi meu primeiro namorado e foi muito engraçado porque eu não tinha indício nenhum. Ele só era uma pessoa assim muito conversador, conversava com todo mundo, com mulher, com homem, mas até então achei que era só amizade e tal. E aí um dia eu dormi, sonhei que ele estava me traindo sem nenhum indício. Eu acordei, fui direto pro computador, entrei no MSN, nas conversas, porque na época do MSN tinha uma pasta que ficavam as conversas arquivadas, mesmo se você apagasse lá do próprio MSN. E eu sabia disso. E eu fui lá e realmente ele estava me traindo. Quem trai, será que gosta mesmo? Eu queria saber a sua opinião, se possível. Quem trai gosta. São coisas diferentes. A pessoa pode amar e trair? Eu fico pensando, será? Realmente? São coisas diferentes. Às vezes a traição ainda mais... Eu fui fazer terapia, né? Então acho que todo mundo, depois de uma traição, acho que uma terapia é uma coisa que resolve. Sem dúvida. Homem tem uma necessidade... Eu não vou pro homem, eles falam isso, mas sei lá, eu acho que tem muita mulher. Uma necessidade carnal, entendeu? Às vezes é bem isso. Tipo, não adianta você ter uma pessoa na sua casa que já tudo. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou bonita, eu sempre tive tudo. A hora que eu dei a fama pro meu marido, ele teve um assédio... Meu ex-marido, ele teve um assédio muito grande. E aí ele começou a responder todas essas pessoas na internet. E era exatamente o que ele falava pra mim. Ele falava, mano, eu não amo nenhuma dessas pessoas. Eu amo você, eu amo a família que a gente tem. Mas exatamente isso, você quebrou a confiança. Eu não vou mais chamar. Tanto que a gente tentou. Todo mundo falava pra mim que era um livramento. Eu fiquei mais ou menos 1 ano tentando. E aí foi exatamente como ela falou. Ele voltou a ser a pessoa mais legal do mundo. De repente, ele voltou a ser a outra pessoa. E como eu já tinha passado por essa situação, eu falei, mano, acabou. Antes que eu realmente descobrisse que ele estava me traindo de novo, ou qualquer outra coisa, eu resolvi acabar com tudo. Vamos colocar mais uma história pra gente debater? Roda aí. Depois de participar do Big Brother Brasil, o casamento do MC Guimê e da Lesha acabou, só que deixou uma pergunta no ar. Até onde é aceitável atitudes que demonstram interesse por outra pessoa? A gente tem até as imagens, né, do que aconteceu no Big Brother. Olha lá, gente, o que vocês acham? Olha, ele passa a mão no bumbum da moça, né, da participante, a mexicana que veio do México para o reality show. Olha lá. Olha, descendo a mão ali, né? E tal. Olha só. E ele dá uma palpadinha, né? Uma mãozinha boba ali e tal. Tá todo mundo ali tirando foto, né? Fazendo selfie, uma coisa assim. E nessa época ele era casado, né? Que ele foi participar desse reality. É casado com a Lesha, né? E aí, é traição? O que vocês, pelas essas imagens aí, aceitável? O que é? Uma carência ali no momento? Bebida, né? Que tá todo mundo meio, acho que de traída na cabeça. Eu não acredito que seja aceitável, não. Acho Também que o meu espaço termina onde começa o seu e o respeito é primordial. Porque uma vez que você não tem isso, de uma coisinha vai levando, né? Kaique, isso é traição pra você? E vai até aquela reflexão, até pra quem tá em casa. Tipo, se a pessoa fez isso com todo mundo vendo, o que ela não faz sem a câmera? Verdade. Entendeu? A gente não sabe. É complicado. Você que ficou confinada, a pessoa fica mais carente, fica mais assim, com mais... Fica. A carência existe. Por exemplo, foram 2 realities que eu fiz. No primeiro eu era solteiro. Então, me relacionei lá dentro. No segundo, eu já tava namorando. Então, cara, fica carente, mas você sabe até onde você pode ir, né? Eu entrei em todos os realities casadas e nunca fiz nada. E dentro de realities tem homens lindos e maravilhosos. E é só realmente você se controlar. Existe uma carência? Exatamente. Existe, mas é o que a gente tá falando. Você pode ter um amigo homem e um amigo mulher lá dentro, que você pode estar... Dentro de reality total. tem muito isso. Você você senta, você abraça, não sei o quê. Mas uma coisa é você separar amizade, um carinho de amigo, com um carinho que foi o que ele fez nela. Exatamente. O detetive Cíntia, isso é uma traição.
É uma traição, né? E uma falta de respeito também. Eu acho que é né? mais uma falta de respeito do que às vezes uma traição. Por exemplo, se uma pessoa te contrata, né? Ó, quero descobrir se né, a pessoa está me traindo, vice-versa, homem, mulher, enfim. E aí você consegue, né, captar ali uma imagem exatamente do que aconteceu ali na casa, ali no Big Brother. Aí você conseguiu capturar essa cena. Aí você vai dar para a cliente isso como uma traição mesmo, né? Depende da forma que ela for aceitar também, né? Porque tem muitas, né, muitos também dos clientes que querem ver beijo na boca, entrando em motel ou em algum restaurante. Às vezes a questão de pegar na mão, tem muita mulher que não quer enxergar, né? Como tem muito homens também que não querem enxergar. Mas existe muitos casos assim que você ali, detetive Sim. especialista nisso, você vê e comprova que é uma traição e a própria pessoa virar e falar assim, não, você tá errada. Acontece muito isso? Demais, que briga. Não, mas isso não é uma prova, entrando no motel. Ah, mas você entrou lá dentro? Não tem como entrar. Nossa, a pessoa vai fazer o quê no motel, né? Mas essas coisas existem. Eu tenho uma amiga minha, que o marido dela, na época namorava, eles deram em cima de mim 2 vezes, e as 2 vezes eu contei pra ela. Na segunda vez, uma galera viu ele dando em cima de mim, todo mundo foi contar pra ela, e ela foi falar que não. Essa história tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, ó. Roda aí. O Dinho e a Mirella protagonizaram uma separação que deu o que falar, foi polêmica em cima de polêmica. O cantor entrou no reality A Fazenda e lá ele manteve uma amizade muito próxima com outra participante. Responde aí, existe um limite na amizade entre homem e mulher? Uau! Ó, tem toda uma cena do Dinho, quando ele estava na Fazenda, pra gente ver aí. Tava com outra moça. Eu vou cortar tudo. Essa é a Stephanie, fazendo carinho nele, de mãozinha dada. No almoço? Ah, gente. Se eu ver meu namorado fazendo isso. Isso é difícil. Amiguinha, aquelas amigas. Não, mas aí eu caí dentro de reality, gente. Eles realmente chegaram a passar um pouquinho do ponto, mas aí é relacionamento entre amigos. É a carência que você consegue suprir de um amigo. Tem gente que é muito... Gosta muito de toque, né? Também tem que ver isso. Mas e dormindo realmente juntinho ali? existe a amizade, Não, foi o que eu falei, eu vi né? o programa. Eu sei que, bem, isso ali foi uma coisa a mais, mas eles começaram com uma coisa de amigo. Começou com amizade, né? Sempre começa assim, né? Tudo começa Ai, assim. amizade, depois, né? Não, nesse caso aí, eu acho que vai muito do limite seu com a sua parceira. Sim. Entendeu? Por exemplo, a Tana falou que pra ela algumas coisas legais, mas passou um pouco do Passou ponto. um pouco. É Eu porque eu vejo o olhando aqui programa. agora, friamente, eu falei assim, se minha mulher tá assim com outro cara, lascou. Não. Eu já olhando assim, eu falei assim, cara, eu ia gostar. Como eu tenho que pensar no inverso também. Eu acho que ela também não gostaria. Realmente existe amizade, né, entre homem e mulher. Claro. Já atendi vários clientes, né, que não existe, não acha nada, é amizade, vai almoçar às vezes até escondido, né, do parceiro, da parceira, porque a mulher não aceita, ou o homem não aceita, aquela amizade. Né? A gente já ficou um mês, às vezes mais de mês, procurando e não encontra nada, só amizade. E no caso de traição virtual, digamos assim? Sim. Porque hoje em dia, com a internet, ficou tudo muito facilitado, né? Então, muito namorado, assim, começa a conversar com certas mulheres, depois vem alegar, não é traição porque eu não fiquei com ela, não encontrei. Mas tem certos tipos de conversinha. E você descobre isso também, essas traições virtuais? Também. Essas como, são as mais menina? fáceis. Conta pra nós. Só abri a internet, foi como eu peguei todas as minhas. Mas aí precisa dar senha, né? Tem muitos que colocam ali um código que, para descobrir a senha do celular, é muito difícil. Vocês né? acham Então, que tem que dividir a senha, gente? É que a gente sempre dividiu, então Vocês no meu caso não sempre, foi né? nem dividir a senha, foi só meter o dedo no telefone e abrir a tela e eu achei. A próxima Eu já história tem a ver com isso. Vamos colocar aqui, a gente vai debater com essa coisa de dividir senha. Roda aí. Dani, olha só que loucura. Pelo rastreamento do celular, a Beatriz Michele flagrou o MC Gui no motel com outra pessoa e ainda por cima ela foi lá na porta e filmou tudo. É uma boa opção ter acesso total ao celular do seu parceiro ou parceira? Então, ela descobriu a traição porque ela tinha um rastreador, acho que no celular. Então, ela conseguia saber exatamente onde ele estava. Ela olhava, nossa, ele está aqui, o que é? Aí ela viu que era um motel. Aí Provavelmente ela tinha sem ID, né? Que é o que o todo acesso mundo ao celular dele. tem acesso. O meu foi bem isso. O meu,
Foi o que eu falei, eu tava desconfiada, ele entrou no banho, eu quis ver, porque eu falei, chega de eu não querer ver. Então a gente já tem esse combinado que tudo é a mesma senha. E no caso do telefone, eu só meti o dedo. Foi o que a gente estava conversando, né? Homem, eles não tendem muito a esconder, eles acham que eles nunca vão ser descobertos. E aí, quando eu meti a senha, mano, foi a hora que eu abri, era tudo. Era pelo WhatsApp, era pelo Instagram. E é saudável, assim, você como detetive, assim, essa coisa de compartilhar a senha? Ah, ela tem, que nem no caso dele, tem tudo a minha senha, eu tenho a senha dela, se eu quiser eu entro e vejo, aquela coisa toda e tal. É aquele ditado, né? Quem não deve, não teme. Então, se você não se preocupa, se tá tudo certinho ali com o relacionamento, você vai deixar o celular em cima da mesa. Se tem alguma coisa, você vai levar para dentro do banheiro. Para onde você for, você vai estar com o celular. Debaixo ali do travesseiro, da fronha. Então, da fronha? Guarda. Fronha. Guarda o telefone debaixo da fronha? fronha. Tudo bem, você tem a senha, mas você pegar o telefone escondido da pessoa, isso é uma invasão de privacidade, né? Chega a ser uma invasão de privacidade, sim. De você ir lá escondido, abrir e ficar vendo as coisas da pessoa sem autorização da pessoa? É, tanto que quando eu abri foi bem isso. Do jeito que eu abri, eu achei, eu já entrei no banheiro, tipo, jogando o telefone. Do tipo, achei, tá aqui, ó. Mas não você já mentir. desconfiava antes? Já. Quem trai mais hoje, homem ou mulher? Eu acho que tá ali, ó. Pau a pau? Pau a pau. É mesmo? Olha, Sério? mulher. Só que as mulheres são mais espertas. Homem sempre deixa vestígio, impressionante. E A mulher é igual a sempre FBI. O que a mulher faz que é mais inteligente, que não descobre tanto quanto o homem? Se envolver com alguém do meio. Um instrutor de academia, o dentista, o médico. Então, é ali, do meio. Então, é mais difícil para descobrir. Que não gera muita desconfiança, não isso? gera muita desconfiança. A gente estava conversando sobre isso, porque é mais fácil, né? Um homem, normalmente, ele vai atrás de uma mulher. A gente, você pega o personal. Então, como que ela vai descobrir se ela está fazendo aula ou se ela está traindo? Vamos colocar mais uma história? Roda aí. A influenciadora Emily Garcia descobriu uma das traições do cantor Jerry Smith após contar as camisinhas do casal e perceber que o número tinha diminuído. E numa situação dessa, como é que faz, hein? É melhor ser honesto, honesta, já revelar logo de cara ou esperar descobrir? Essa pergunta é polêmica, hein? Nossa, imagina, contou as camisinhas. Ainda bem que usou camisinha, pelo menos, né? Mas pra chegar a contar camisinha, imagina já a trajetória que fez esse negócio. Aí a gente volta como eu, ela não queria ver, né? E ela só Exatamente. precisava de um estalo pra acontecer, no caso, a camisinha. Isso. E entra até naquela questão que você mesmo falou, né? Você foi mexer no celular porque você já tinha uma desconfiança, né? Para ela chegar até esse comportamento ponto, tinha mudado, o comportamento. E a mulher, ela se liga nos mínimos detalhes. É uma vaidade repetida, é o apego no celular, é um perfume novo, é muitas reuniões de trabalho. Então, assim, são coisas que elas vão juntando. Então, quando ela chegou a contar a quantidade de camisinhas, ela já estava desconfiada. Ela só queria achar o gatilho. Agora, eu fiquei sabendo na época, se eu não me engano, que a Emily descobriu que o Jerry Smith traiu ela com um homem. Existe casos assim também que você descobre que, na verdade, vai trair? É o que mais tem, eu acho. Bastante. Eu acho que 40% dos casos. Gente, e é mais 40%? É alto assim? Olha a estatística. Não só dos homens, Gente. mulheres também. Ah, mulheres também? Mulheres também. Uau. Tô chocada. E é traição de qualquer curioso jeito, é o que né? mais tem, gente. É traição, né? Ah, não, Claro que é traição. Lógico que é uma traição, não importa a opção sexual, o importa é você trair a pessoa. Agora, isso é interessante. O que é pior? Você ser traída por sei lá, você é um casal hétero e ser traída por outra mulher ou vice-versa? Porque o que te põe mais pra baixo? Eu não saberia dizer. O que as mulheres perdoam mais, será? A traição com o homem. O homem com outro homem. Com outro homem. Ela perdoa mais? Perdoa mais. Ah, lógico, Porque eu ainda mandava mulher, junto, eu falava, ela pode se trazer o compara. amigo, não tem problema. Sério? Faz homenagem. Mas aí, tipo assim, não é uma coisa assim, por exemplo, pô, a pessoa, sei lá, tá comigo, mas ela gosta da outra opção sexual. Não tem o que eu tenho pra dar. Não é? Ou às vezes gosta dos dois também, né? Então, às vezes gosta dos Por isso dois, eu falei, agrega, né? junta. Isso. Ou então, às vezes, eles chegam, assim, até mesmo um acordo. Ó, você sai, faz suas coisas, mas com mulher, não. Existe muito isso também. Olha isso. Com mulher, não? Como assim? Não O homem posso ser traída com mulher, agora com homem mulher. pode. Ai, gente, mas aí é traição pra mim de qualquer jeito. É traição, né? E aí, Kaique, já viveu alguma coisa assim? Você tá de boca aberta, Kaique. Qual que é a sua pergunta? Eu Vai. tô tentando imaginar qual seria pior, tipo assim. Se
se traísse com um homem ou com uma mulher. Tipo Por assim, exemplo, se você descobrir que a sua mulher tá traindo com... Qual que é pior, você acha? Ela eu tô tentando descobrir isso por ser minha cara. Eu acho que homem é diferente. Porque se que homem fosse não com acharia uma tão pessoa ruim do com mesmo mulher. sexo, além de tudo, eu ia pensar, caraca, velho. Você não chamaria ela pra ir Será junto? que eu transformei ela? Tipo, sou tão ruim que ela mudou? Aham. Então, tipo assim, não sei, velho. Eu acho que eu pensaria, será que eu fui enganada todo tempo porque de repente foi buscar uma coisa que eu não posso prover? Ai, não sei. É difícil, né? Acho que a traição sempre é muito dolorosa, né? Dependendo Eu acho que pra mim não de qual importa. A opção gênero, sexual é enfim. ser traída. É. É porque pra mim fica muito essa coisa do caráter, entendeu? E eu ainda sempre falei pro Paulo, mano, se um dia você tiver vontade de fazer alguma coisa, é só falar. Então, é você trair um combinado. Vontade, às vezes, a gente tem. Só que é só comunicar, entendeu? Às vezes você vai, fica com uma pessoa, pega uma pessoa e descobre que lá não é o amor da sua vida, era só aquele momento, aquela situação. E aí, se você realmente está se apaixonando pela pessoa que você está ficando, aí sim, aí você talvez possa tentar lutar para trazer o seu amor de volta. Não significa que você vai trazer ou que ele vai deixar de gostar dessa pessoa. Mas eu Mas se a concordo pessoa com estiver ela. apaixonada traição, por né? outro, você acha que... Não sei. O que Mas vocês é porque às acham? vezes ela não chegou a se apaixonar. Eu acho que é traição de qualquer jeito. Se é um lancezinho, se Não, tava se não é ser apaixonando. traição, é ela deixar, ela falar do tipo, não me traia, me avise antes ou não me avise, só não se apaixone. É que Mas eu vivi ela- isso com meu pai. Eu acho que ela, É. ela deixa à vontade ele se quiser ficar com outra pessoa, não? Na minha opinião, não é à vontade, Só- ele não pode se apaixonar. Era como Ué. era o relacionamento da minha mãe e do meu pai, gente, por isso que eu falo. O meu pai, a vida inteira, todo mundo sabe, meu pai sempre teve várias mulheres. E a minha mãe, desculpa, mãe. E a minha mãe sempre aceitou isso. E ela sempre falou isso pra ele, eu só vou te botar pra fora de casa quando você realmente se apaixonar por alguém. Porque o meu pai, eu cresci com meu pai falando que da cintura pra cima, ele era o homem mais fiel do mundo. E que ele nunca ia ter outra mulher na vida dele sem ser a minha mãe e eu. E realmente meu pai morreu, minha mãe morreu e o meu pai nunca se relacionou, nunca casou, nunca levou outra mulher pra dentro de casa. Só que da cintura pra baixo ele sempre foi um homem não fiel. Quando meu pai realmente começou a namorar uma pessoa, foi quando minha mãe tirou meu pai de casa e ele nunca mais voltou. Por mais que depois ele namorou 8 anos com a Maíra e ele nunca mais se relacionou com outras mulheres, minha mãe nunca aceitou ele de volta para casa. Então, talvez eu entenda isso por eu ter vivido isso dentro da minha casa. Da sua casa. E eu acho que hoje em dia as pessoas têm que entender que a monogamia cria isso, entendeu? Você querer a posição em uma pessoa só, às vezes te faz sofrer. Vou perguntar aqui pra Cíntia, que é a nossa detetive aqui. Qual é a porcentagem de traição que você pega? 90% dos casos. 90% dos casos? 90% dos casos. Eu ainda falei pra ela, eu acho que é 100%, gente. Porque se você procura, você vai achar. É. E ainda tem aquela margem ali do virtual, né, que ela falou. Aham. Então, vamos lá, Meu 95%. Sobrou foi- 5%. Ô, 95%. Cíntia, e qual foi a traição assim que você falou assim que foi mais difícil até pra contar pra pessoa? Você não sabe nem como eu contar pra pessoa. Porque às vezes com a própria família, né? Às vezes, né, com o cunhado, não tem umas coisas assim? A né? filha com o padrasto. Foi Filha. muito difícil. A filha com o padrasto? Sim. Nossa, Foi Nossa. muito difícil essa situação. Ela contratou, né? Se eu não me engano, acho que foi 20 dias. E ficamos ali na investigação. Ela falou, olha, eu não quero saber, porque a gente faz a campana, né? E o acompanhamento também em tempo real. E aí ela começou a ficar muito nervosa, né? Nervosa, pediu água. E eu achei aquilo tudo muito dolorido, porque geralmente as pessoas ficam bravas, né? Tem mulheres também que choram, homem também. Só que ela teve uma reação muito forte. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: "É minha filha". Meu Deus do céu. Não, E pera. você pegou Quando aonde você a estava filha procurando, com- você não sabia que era a filha dela? Não. Você não imaginou? É porque senão você Não daria um sabia. trato Eu cheguei a melhor pra arrepiar contar aqui. pra ela. Mas Não. ela imaginava, quando ela te contratou, ela já imaginava que Eu seria filha ou não? Não, achava que era outra pessoa. Não, Nossa achava que era outra pessoa Senhora. totalmente diferente. Ela cogitou da moça que trabalhava na casa dela também, Sim. né? Mas a filha não, até porque a filha mora fora, né? Mora fora do Brasil. Gente, que filha é essa? É filha de verdade? Filha de saiu verdade. De dentro dela? Ah, só pra Gente, saber. que Um absurdo, loucura. né? E você pegou aonde? Onde a filha com ele? Entrando no motel. Entrando no motel? Entrando no motel. Uma traição Meu dupla, né? Da Deus. filha. Teve um caso recentemente, eu não sei se vocês viram, a mãe e a filha. A filha vai pro hospital e fica na UTI. Nesse meio tempo, a mãe fica com o marido da filha. Da filha? Certo. Quando ela sai da UTI, os próprios netos estão chamando a avó de mãe. E ela está com o marido da mulher que São ficou. crianças os netos. Meu Não. Deus. Olha a Voltando confusão pra na cabeça das caráter. crianças. Caraca. Ninguém pensa nas crianças, velho. Ninguém
pensa nas crianças, a confusão Imagina na cabecinha a cabeça dessas Gente, crianças, tô né? chocada, mas eu tô De com um livro vó aqui pra da sou pra Liberdade Perseguida, um sonho americano e alguns meses em uma prisão federal. Ó. Livro da Nina aqui. Nina, muito obrigada. Você deixou a dedicatória aqui pra mim? Eu vou deixar. Vai, pode deixar, hein, que eu quero, hein? Muito obrigada, Dani. Olha, gente, infelizmente, você acredita que o nosso tempo acabou? Eu queria tanto ficar falando mais desse assunto aqui. Mas, Nina, muito obrigada pela sua presença aqui. Adorei você estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. E foi um prazer conhecer a todos. Ô, Cíntia, você também, viu, tá aqui. Quero mandar um beijo pra detetive. Vocês trabalham junto, né? Ela já esteve aqui, a detetive Sim, Daniele. a detetive Daniele. A gente tem uma agência aqui. Ai, que Agência legal. dela. Dani, um beijo pra você, lindona. Tô com saudades, viu? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a aqui, viu? você pelo carinho, tá? A Dani também mandou um grande beijo pra você, falou que tá com saudade, que ela adora gravar com vocês também. Ai, linda. Muito obrigada, viu? Lindona, felicidade pra você, né? Imagina, pra nós, Será que vem um novo amor aí? Ah, por enquanto eu tô querendo bagunça mesmo, mas se o universo mandar, que venha, né? É, e o neném já foi, já. Neném já foi, tchau. Já foi? É isso. Fica a dica. Ex. Oh, meu Deus. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a aqui. você sempre. Obrigada. Kaique, muito obrigada pela sua presença aqui também, viu? Obrigado mais uma vez. Parabéns pela casa nova. Obrigado. Né? E convida a gente pra gente ir lá conhecer essa casa, tomar um chazinho. Com né? certeza, em breve. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui também, tá? Eu que agradeço, obrigada. Sempre que tiver assunto polêmico, pode me chamar que eu gosto. Pode deixar que a gente chama. Pode deixar. Gente, quero agradecer a audiência, o carinho. Lembrando que toda quinta-feira eu tô aqui na telinha da Rede TV, 22h30, tá? Um super beijo pra você, uma excelente noite. Obrigada, plateia mais linda, mais gostosa. Obrigada, gente. Valeu.